Bom dia, alunos do 8º ano. Espero que vocês estejam bem. Estamos aguardando a autorização da prefeitura para que nós possamos reabrir nossa escola e termos o nosso contato, que é importante, professor-aluno. Hoje teremos aula de História, capítulo 3, página 82, e atividade é na página 89, como tem aí no início do vídeo. Vamos lá. Independência na América Espanhola. O objetivo do capítulo é analisar a estrutura administrativa espanhola nas Américas e seus aspectos no processo de independência. Analisar a reforma das estruturas dos países como nações independentes e elucidar a ideia do pan-americanismo como forma de uma identidade continental. Nesse capítulo também nós vamos ver os mecanismos de aliança, confrontos e resistências nas sociedades americanas coloniais, os impactos das conquistas europeias sobre a América, as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial. O capítulo apresenta as lutas por independência na América Espanhola e os desdobramentos pós-conquista, com as aspirações das elites locais, à medida que as estruturas do antigo regime e do sistema colonial iam se enfraquecendo, a participação dos indígenas na sociedade dos diferentes países que se formaram depois da independência. Eu chamo a atenção de vocês para a história de Simão Bolívar e outros líderes revolucionários na América Latina. É importante trabalhar essa narrativa com vocês, seria melhor que fosse em sala de aula, para que vocês conheçam a história dos líderes políticos regionais e suas influências na cultura e no pensamento latino-americano. Muitos problemas enfrentados pelos latino-americanos até hoje são decorrentes do processo de colonização e da trajetória percorrida por esses países no período pós-independência. Conflitos de terras, desigualdade social, exploração pelos países do norte e entre outros problemas, É importante que vocês consigam identificar esses fatores que levaram à luta pela independência. Assistam esse vídeo que segue, que vocês terão um melhor esclarecimento. Bom, agora vamos começar a falar do processo de independência da América Espanhola. Na verdade, nesse nosso bloco a gente vai trabalhar a independência da América Espanhola e o Império Brasileiro. É importante até que a gente perceba as diferenças na organização dos estados latino-americanos e do Brasil. O Brasil a gente sempre separa, América Latina e o Brasil, porque nós tivemos historicamente diferenças marcantes desde o processo de independência. Vamos lá, vamos começar pela independência da América Espanhola. A gente já viu a independência do Brasil e agora a gente entende que o processo de independência da América Espanhola também está muito ligado ao processo de independência do Brasil, porque, primeiro, foram feitos no mesmo período histórico, segundo, também tem relação direta com o processo das invasões napoleônicas. Ora, como assim? Vamos lá, vamos primeiro entender o que acontece politicamente dentro da América Espanhola. A América Espanhola tem uma divisão social marcada pelo controle político dos chamados chapetones, os peninsulares, aqueles que eram enviados pela coroa diretamente da Espanha para vir ocupar os altos cargos político-administrativos aqui. Os crioulos, que são os filhos desses espanhóis nascidos aqui, considerados espanhóis, mas nascidos aqui, por, digamos, não ter a confiança da metrópole, não ter a confiança da coroa espanhola, acabavam limitados às atividades econômicas. Eram elite econômica local, porém, não conseguiam participar diretamente dessa política. A única participação que eles tinham era nas chamadas
espécies de câmaras municipais na América Espanhola, os chamados cabildos, que são uma atuação bastante limitada. Pois bem, então há um desejo de maior participação política por parte desses crioulos. Quando ocorre a invasão de Napoleão à Espanha e a queda de Carlos IV, rei da Espanha, e o irmão de Napoleão assume o trono, o que acontece? Você tem um processo de maior, digamos, liberdade por parte dessas colônias. E é nesse momento que os cabildos vão se transformar em juntas insurrecionais. A gente vai perceber que essa independência da América Espanhola vai se dividir em duas fases. Essa primeira fase e depois uma segunda fase, onde essa elite crioula, de certa forma, estará unida em torno de um ideal de independência. Agora, na primeira fase, não. Na primeira fase, essas juntas insurrecionais, esses cabildos que estão se levantando contra o controle francês, vão, na verdade, ter três perspectivas. Uma parte dos crioulos que apoia o rei deposto. Como assim? Ora, vamos apoiar a monarquia agora num momento tão complicado, porque depois, uma vez ela restituída, ela não tem mais por que não confiar em nós. Então nós poderemos, digamos, aumentar a nossa participação política. Legal. Uma outra vertente dessa elite crioula, dentro desses cabildos por toda essa América Espanhola, vão defender que aquele era o momento para conquistar uma maior autonomia política. Mas um pequeno grupo, digamos uma terceira parte desses crioulos, vão defender a independência. Então a independência, as lutas por independência na América Espanhola nessa primeira fase, que vão ali até 1815, elas são bastante isoladas. Então você tem a luta do Bernardo O'Higgins no Chile, você tem os padres Hidalgo e Morelos no México, você tem Francisco Miranda na Venezuela, digamos o precursor de Simão Bolívar, mas esses movimentos acabam sendo reprimidos pelas elites, pelo exército espanhol ainda presente na colônia. Depois de 1815 as coisas mudam um pouco. Por que as coisas mudam? Primeiro, nós temos a restauração monárquica pelo Congresso de Viena, Fernando VII assume o trono espanhol e, para desilusão aí de grande parte dessa elite crioula, ele retoma uma postura extremamente autoritária e absolutista, o que vai gerar um clima de insatisfação dessa elite e eles vão se preparar para lutar pela independência. E nesse momento, eles podem contar com o apoio da Inglaterra, que antes extremamente envolvida nas lutas contra o Império Napoleônico, agora já pode se dedicar para a independência da América Espanhola. O que é interessante para a Inglaterra? A Inglaterra, a América se tornar independente, digamos, está se transformando em mercado consumidor, rompendo aquela ideia de exclusivo metropolitano de comércio. A Inglaterra apoia e agora os libertadores da América, Simão Bolívar, San Martín, Sucre, vão, com a participação da população, lutar e derrotar os exércitos espanhóis. Então nós vamos ter um processo, uma conquista de independência que vai, digamos, até 1828, com a independência do Uruguai, depois da Guerra da Cisplatina. O mais interessante é nós percebermos que ao final desse processo de independência, Simão Bolívar defendia a ideia de união desses povos latino-americanos. Queria o que nós chamamos do panamericanismo ou bolivarismo. Segundo ele, seria a única forma dessa América se tornar efetivamente independente. Mas os diferentes interesses dentro dessa elite crioula, a oposição do Brasil, a oposição dos Estados Unidos, a oposição da Inglaterra, acabou fazendo com que essa América Espanhola continuasse extremamente fragmentada e marcada pelo fenômeno do caudilismo. Então, o panamericanismo não vai se consolidar. Hoje nós temos diversos discursos pan-americanos, pan-americanistas, digamos. Hugo Chávez coloca aí como grande nome do pan-americanismo latino-americano. Não é à toa até que a Venezuela hoje se chama República Bolivariana da Venezuela, ainda numa grande alusão ao pan-americanista Simão Bolívar. Então, diferente do Brasil, a América Espanhola se consolida como um grupo de repúblicas fragmentadas após longas guerras de independência.